Ao longo da história da humanidade, escavações arqueológicas têm revelado não apenas vestígios esperados de civilizações antigas, mas também objetos que desafiam explicações convencionais. Esses achados, muitas vezes chamados de artefatos fora de contexto ou op-arts, do inglês out of place artifacts, levantam questões intrigantes sobre o desenvolvimento tecnológico, as rotas de migração humana e até mesmo sobre a forma como interpretamos o passado. Embora muitos desses objetos possam ser posteriormente explicados por erros de datação, contaminação de camadas geológicas ou interpretações equivocadas, alguns continuam sendo debatidos por especialistas e entusiastas. Um dos exemplos mais conhecidos é o chamado mecanismo de Anticythera, descoberto em 1901 em um naufrágio na costa da Grécia. Inicialmente considerado apenas um conjunto de engrenagens corroídas, estudos posteriores revelaram que se tratava de um dispositivo extremamente sofisticado, datado de aproximadamente 100 a.C. Ele era capaz de prever eclipses, posições planetárias e ciclos astronômicos com uma precisão impressionante. O que torna esse objeto tão surpreendente é o fato de que mecanismos com complexidade semelhante só reapareceriam na Europa mais de 1000 anos depois, durante a Idade Média. Isso sugere que o conhecimento tecnológico da Grécia Antiga era mais avançado do que se supunha anteriormente. Outro caso frequentemente citado é o das chamadas baterias de Bagdá. Encontradas no atual território do Iraque, essas pequenas ânforas contendo cilindros de cobre e hastes de ferro foram datadas de cerca de 200 a.C. Alguns pesquisadores sugerem que poderiam ter funcionado como dispositivos eletroquímicos primitivos, capazes de gerar pequenas correntes elétricas. Essa hipótese, no entanto, é controversa. Críticos argumentam que não há evidências claras de que essas peças fossem usadas como baterias, propondo que poderiam ter tido funções religiosas ou de armazenamento. Ainda assim, o simples fato de sua estrutura lembrar um dispositivo moderno levanta questionamentos sobre o conhecimento técnico da época. Em diferentes partes do mundo, também foram encontrados artefatos metálicos incrustados em formações geológicas supostamente muito antigas. Um exemplo famoso é o chamado Martelo de Londres, descoberto no Texas, nos Estados Unidos. O objeto consiste em um martelo parcialmente envolto em rocha calcária, cuja formação foi inicialmente estimada em milhões de anos. Se essa datação estivesse correta, implicaria a existência de ferramentas humanas muito antes do surgimento conhecido da espécie humana. No entanto, análises mais detalhadas sugerem que a concreção mineral ao redor do martelo pode ter se formado em um período relativamente curto, o que enfraquece a ideia de que ele seja um objeto impossível. Outro conjunto de achados intrigantes são as chamadas esferas de Klerksdorp, encontradas em minas na África do Sul. Essas pequenas esferas metálicas, muitas vezes com sulcos paralelos ao redor, foram encontradas em rochas datadas de cerca de 2,8 bilhões de anos. Para alguns, elas seriam evidências de atividade inteligente em um passado extremamente remoto. No entanto, a maioria dos geólogos considera que essas esferas são formações naturais, resultado de processos geológicos envolvendo minerais como hematita e goetita. Ainda assim, sua aparência simétrica e aparentemente trabalhada continua a alimentar especulações. Na América do Sul, especialmente em regiões do Peru e da Bolívia, foram encontrados artefatos de pedra com cortes extremamente precisos, que desafiam a ideia de que foram produzidos apenas com ferramentas rudimentares. Em sítios arqueológicos como Pumapunku, blocos de pedra apresentam encaixes tão exatos que levantam dúvidas sobre as técnicas utilizadas. Embora existam explicações baseadas em métodos tradicionais, como o uso de abrasivos e ferramentas de pedra mais dura, a precisão alcançada continua sendo objeto de debate. Outro exemplo frequentemente mencionado envolve mapas antigos que parecem representar territórios desconhecidos para a época em que foram supostamente criados. O mapa de Piri Reis, datado de 1513, é um dos mais citados. Ele mostra partes da costa da América do Sul com relativa precisão. Segundo algumas interpretações controversas, poderia até representar a Antártida livre de gelo. A maioria dos historiadores, no entanto, argumenta que o mapa foi baseado em fontes anteriores, incluindo mapas árabes e europeus, e que as supostas representações da Antártida são, na verdade, distorções cartográficas. Além disso, há relatos de objetos metálicos encontrados em camadas de carvão ou em rochas muito antigas, sugerindo uma origem incompatível com a cronologia humana.
Em muitos desses casos, investigações posteriores revelam que os objetos podem ter sido introduzidos nas camadas por processos naturais ou humanos recentes, ou que houve erros na interpretação da idade das formações geológicas. Ainda assim, esses achados continuam sendo usados como exemplos em discussões sobre possíveis lacunas no conhecimento científico. É importante ressaltar que a arqueologia e a geologia são disciplinas baseadas em métodos rigorosos de análise e verificação. Quando um objeto parece impossível, a primeira abordagem científica é buscar explicações dentro do conhecimento existente, considerando fatores como contaminação, deslocamento de camadas e falhas de datação. Na maioria dos casos, essas investigações acabam esclarecendo mistérios sem a necessidade de recorrer a hipóteses extraordinárias. No entanto, o fascínio por esses objetos persiste, em parte porque eles desafiam a narrativa linear do progresso humano. Eles nos lembram que o conhecimento histórico está em constante construção e que novas descobertas podem alterar interpretações consolidadas. Além disso, esses artefatos estimulam o interesse público pela ciência, incentivando debates e investigações. Do ponto de vista científico, é fundamental manter um equilíbrio entre curiosidade e ceticismo. Nem todo objeto em comum é prova de uma civilização avançada perdida ou de intervenção externa. Muitas vezes, explicações mais simples e fundamentadas acabam sendo as mais plausíveis. Por outro lado, descartar rapidamente esses achados sem investigação adequada também pode levar à perda de informações valiosas. Em síntese, os chamados objetos que não deveriam existir desempenham um papel importante no avanço do conhecimento. Eles funcionam como desafios que obrigam a ciência a revisar métodos, testar hipóteses e aprimorar técnicas de análise. Mesmo quando acabam sendo explicados de forma convencional, o processo de investigação contribui para uma compreensão mais profunda do passado humano e dos processos naturais que mudaram o planeta. Assim, mais do que evidência de mistérios insolúveis, esses artefatos representam oportunidades de aprendizado. Eles mostram que a história da humanidade é mais complexa do que muitas vezes imaginamos, e que ainda há muito a ser descoberto sobre a superfície da Terra.